muito importante. Quem quer estudar a política e entender a história do Brasil tem que entender a história do Delfim Neto, porque a trajetória do Delfim Neto, porque elas se misturam. O Brasil moderno passa pela história do Delfim Neto. O Delfim Neto é amado e odiado. Eu, quando era mais jovem, fui ensinado a odiá-lo. Depois eu fui mudando um pouco de ideia e nem odeio nem gosto. Eu acho que o que importa é que é uma figura muito importante. Ele é muito... Você descreveu a trajetória dele, mas ele vem de antes. Na juventude, ele era professor da FEA, aqui da USP, foi aluno e depois professor, mas ele trabalhou no governo Carvalho Pinto, no governo de São Paulo. Depois ele foi secretário da Fazenda do Laudo Natel. Ou seja, ele já vem do início dos anos 60 na atividade relevante da história brasileira. A tese de doutorado dele foi sobre o café. Então é a história do Brasil recente. Tem um francês importante, o Luiz deve conhecer bem, que chama-se Charles de Talleyrand-Périgord. O Talleyrand, que é pouco estudado no Brasil, é uma das figuras mais emblemáticas e mais interessantes da história francesa, porque ele participou do antigo regime, da Revolução Francesa, ele foi ministro do Napoleão, depois Napoleão cai, ele foi negociador do Tratado de Viena e depois contribuiu para o governo dos Bourbon. Ele passou por 5 diferentes fases da história francesa. E era muito inteligente, diplomata, etc., mas de um cinismo e de uma capacidade política pouco conhecida, assim, pouco comparável. Nas devidíssimas proporções, o Delfim é um pouco isso. O Delfim é um sujeito muito inteligente, que foi conhecido como czar da economia, na época dos militares, no milagre econômico de 69 a 74, ele praticamente mandou na economia brasileira. Ele era o dono da economia brasileira. E fez uma coisa, Renato, que pouca gente fez na história brasileira, que é muito notável. Ele deixou o legado de pessoas, os tais Delfim Boys. As pessoas que trabalhavam com o Delfim, uma espécie que juravam lealdade e se transformaram em pessoas muito influentes. Então, depois que ele terminou o regime militar e ele foi signatário do AI-5, hein? Então o pessoal odiava ele, o pessoal da democratização não podia ver o Delfim na frente. Mas ele deixou pessoas que ocuparam posições de poder, estão aí até hoje alguns, Eduardo Carvalho, Rosenberg, Luiz Rosenberg, os chamados Delfim Boys, é uma dezena de figuras. E ele passa pela Constituinte, quando acaba o regime militar, como você colocou, passa o período Fernando Henrique um pouco low profile, quando volta o governo Lula, ele passa a ser um conselheiro fundamental do presidente Lula. Vejam que coisa quase que incompreensível. Tão criticado pela esquerda, né, na época... Ele foi execrado pela esquerda. E depois ele passou a ser uma espécie de alinhador das ideias econômicas do regime Lula. O Lula acho que até fez uma referência... Nós temos aí uma nota do Lula, vamos colocar na tela aí? Mas só para fechar, porque o Delfim, Renato, assim, tem que ser estudado, você tem que conhecer. Quer entender o Brasil contemporâneo, vai estudar um pouco do Delfim. Ele passou por todas essas posições dentro do regime militar. Ele era visto como uma espécie de o italiano simpático. Os militares eram muito duros, muito firmes e tal, e apareceu ali um italiano que era gordinho, mas muito inteligente, e transformava o ambiente um pouco mais agradável, e assim ele entrou pelo regime e comandou a economia brasileira durante um período mais importante da história, e continuou sendo conselheiro econômico até o fim da vida. Até alguns anos atrás, ele estava dando palestras por aí, prestigiado e renomado, etc. Então, vale muito a pena estudar a história do Delfim para gerações mais moças, porque você acaba entendendo como funciona a política brasileira. Mais do que a economia, talvez a política brasileira. Nós citamos essa nota de pesar emitida pelo governo, e aí é o Lula falando, né, até em primeira pessoa. Durante 30 anos, eu fiz críticas ao Delfim Neto. Na minha campanha em 2006, pedi desculpas publicamente, porque ele foi um dos maiores defensores do que fizemos em políticas de desenvolvimento, inclusão social, que implementei nos meus 2 primeiros mandatos. Aí fala que participou de elaboração de política econômica e tudo mais. Quando o adversário político é inteligente, nos faz trabalhar mais para sermos mais inteligentes e competentes. Luiz Felipe, sua visão aí sobre Delfim. Olha, eu estou feliz que o Lobauer resumiu bem, acho que fez honrarias aqui a história pessoal do Delfim. Não conheço a história pessoal dele com profundidade para poder comentar na pessoa dele,
mas eu gostaria de pontuar o que foi a economia durante esse período dos anos 60, 70 e 80, que ele teve muita interferência, ou marcou o milagre econômico. No meu ver, aquilo foi o maior voo de galinha que a gente deu. O maior voo porque houve outros voos, só que não tão grandes. Então, nós demos um grande voo de galinha, significa que usamos recursos com juros baixos, internacionais com juros baixos, ao invés disso ser canalizado para a livre iniciativa do Brasil dos anos 70, não, foi canalizado para o governo, e o governo foi o incumbido de gastar, de fazer aquela gastança. E o que aconteceu? Como todo governo gastança, gera aquele voo de galinha. Ele decola, tem aquela bonança, aquele crescimento econômico, todo mundo fala, agora vai o Brasil do futuro, etc. e tal. E logo em seguida chega a conta. Eu me lembro, meu avô especificamente, que exatamente nessa dinâmica de governo investir e falência das empresas, porque depois tinha que pagar a dívida de volta, né? Tomou em juros baixos, depois teve a crise, 2 crises do petróleo e uma série, a demanda deu uma contraída, então eles viram que tinha mais dívida do que tinha mercado para poder pagar essas dívidas. Então o governo se viu numa situação de hiperinflação que esse governo militar gerou. Não só isso, aí teve isso ser subsequente ao Delfim Neto, mas foi em decorrência. Então, é mais um que tentou fazer o peronismo brasileiro dar certo, né? E não deu, porque logo na sequência veio fechamento completo das importações, substituição das importações, eu me lembro isso perfeitamente, moto, carro, videocassete, computador, tudo tinha que ser fabricado aqui no Brasil, até mesmo seus componentes. Então, o Brasil me deu uma atrasada muito violenta, não só para o consumidor, ficou sem consumir muita coisa, mas também para o produtor, porque não tinha acesso aos insumos de produção. Então, gerou muito entrave burocrático, gerou uma situação de hiperinflação, e quando chegou no processo de democratização, e certamente fomentou o processo de democratização, porque estava gerando desemprego, estava gerando inflação alta, desemprego, desabastecimento. E o que me foi dito, especificamente para o meu avô, que viveu esse período muito mais intensamente, ele falou que os militares até não queriam mais ficar com o governo a partir de 85. Sim. Exatamente porque viu a batata quente que se tornou essa política de investimento e quebrar, investimento quebrar. Exatamente. Enquanto você está no voo de galinha, está decolando ali, está achando que agora vai, tudo é maravilhoso. Quando começa a dar esses períodos de lapso de pagamento e ter que pagar de volta e não está gerando fluxo de caixa, porque o governo é um péssimo alocador de recursos. Se ele fosse um alocador de recurso comedido, privado, ele teria muito mais resguardo ao que ele estava fazendo com o dinheiro que agora se tornou público. Ele tomou dívida em nome da população brasileira. Então agora... mas o que ele faz? Em vez de ser muito comedido, como era João VI, vou botar aqui minha família aqui na brincadeira, João VI era microgerenciador, não queria ficar dependente de ninguém, de nenhum financiador externo, era extremamente irregular. Mas e só a livre iniciativa que faz isso, só quando você é dono da coisa é que a coisa funciona. Mas quando deu ali para essa máquina, ainda mais numa situação, imagina agora, se fosse hoje, estaríamos vivendo aqui um momento de perdulário sem igual. Nós vemos exatamente essas distorções, não gerando resultado, gera hiperinflação, gera desemprego, gera desabastecimento, e o governo militar não queria lidar com aquilo, não sabia como. E o direta já começou a subir também em função disso. E logo na sequência, pasmem, hiperinflação a partir de 85, 86, 87, 88, todos até 94. Planos econômicos, perdão? Aqueles planos econômicos todos para tentar resolver isso. Quantos planos econômicos que sucederam? Isso não podemos culpar o Delfim Neto. Porque isso veio depois da sua agora, que ele ajudou nesse processo de mentalizar o estatismo, o investimento Estado, como é hoje, exatamente como é hoje, né? O governo atual segue a mesma mantra, né? Com um viés muito pior ideológico.
Mas, enfim, então, eu não quero usar aqui a morte dele para fazer uma colocação política do Brasil. Acabei de fazer, mas não queria. Mas porque eu acho que é uma pessoa digna, respeitada, um economista com opiniões. Sim, só e separar as coisas de aqui. projeção e importância para o Brasil. Então isso está bem reconhecido, acho que o Lobauer fez jus à colocação. Mas eu, como brasileiro, olhando essa perspectiva histórica, eu não posso deixar de pontuar que a grandeza pessoal de uma pessoa nunca necessita, ou às vezes não está associado ao que isso transfere para o bem comum. Né? E eu acho que em termos nessa transferência, acho que o Brasil saiu perdendo. Desculpe, eu sei que não quero estender demais e até sugiro ao Brasil Paralelo que depois, se achar interessante, faça. Então, um programa sobre o período, tudo que o Delfim significou para o bem e para o mal. Vai ter um debate intenso sobre isso. Só para pontuar uma passagem aqui, Luiz, que na época dos anos 70, a Maria da Conceição Tavares descrevia o Delfim como estruturalista. E o Delfim falava que, o pessoal criticava muito ele, que ele forçava o crescimento em marcha forçada, dirigido, e criava uma diferença social muito grande, que foi a crítica que a oposição fez muito em cima do regime militar, que deixou uma dívida social, que é onde o Lula surfou depois da eleição dele. Ele dizia, não, olha, primeiro precisa crescer o bolo para depois dividir, que é uma frase clássica dele. E essa frase é dele, é? Porque o pessoal falava, você tem que distribuir Essa a renda. clássica. Ele falou, não, primeiro tem que crescer o bolo, depois você divide. Que é um debate que até hoje está aí. Mas o Delfim, ele desenhou um modelo de desenvolvimento que na época fazia sentido. O Brasil não tinha energia, então importava muito petróleo. Então ele se endividou em dólar, criou um modelo de desenvolvimento que era a indústria nacional, a indústria multinacional e o governo indutor desse triângulo, que é o triângulo de Peter Evans, que a gente chamava, que é um americano que estudou o Brasil na época que não tinha brasileiro que pudesse escrever as coisas, então tinha uns americanos, os brasilianistas, estudavam o Brasil. E esse modelo deu certo até um momento, só que quando veio o Reagan e aumentou os juros americanos, o Brasil quebrou, mas quebrou em um ano, porque ele tinha tudo endividado em dólar, não tinha energia, não importava demais energia, não tinha Petrobras com a bacia de Campos, nem com o Pesal. Então, assim, você tem que contextualizar, sabe? Ele foi assinatário do AI-5, aí perguntaram para ele depois, você teria assinado o AI-5 agora, alguns anos atrás? Ele falou assim, eu teria assinado de novo, porque na época, as pessoas não estudam história, na época, quando você estava ali sentado e você via o conjuntura internacional, você falava, eu tenho que fazer isso para proteger o país. Então, são debates que valem a pena, entende? Nem dizendo que está certo, nem que está errado.